Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos fazer a primeira parte de uma aula onde nós vamos retratar a fuga para o Egito. E eu vou ler o texto de Mateus, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Aqui nós temos o risco, parece complexo, mas não é. É só me seguir direitinho. Esse risco você encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Esse tecido, ele é especial, é o Maber Ouro. Eu já tenho aqui, ó, o acabamento maravilhoso e é nele que nós vamos fazer a família fugindo para o Egito. Eu vou trabalhar o rosto dele com o pincel número 4, número 2 e um número 0. Começando com o amarelo pele e o pincel número 4. Eu vou preencher toda a área do rosto, preservando apenas o olho e a boca. Toda a área da pele. Quando você for preencher aqui próximo ao olho, é preferível que você entre um pouco para dentro do risco do que você deixe um pedaço do risco aparecendo. Cubra o risco, passe a tinta um pouquinho em cima. Agora eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar o meu número 2, que tá bem gastinho, ele tá bem fininho, tá vendo? Ele tem uma pontinha. Aqui é a orelha. Eu vou colocar uma linha de... Aqui é marrom café. Você pode fazer com jatobá. Você pode misturar um pouquinho do amarelo pele com o marrom. Você vai ter uma cor muito parecida com essa. Coloquei uma linha aqui separando a orelha do rosto. Desci um pouquinho aqui, ó, para a altura da barba. Vou colocar um pouquinho de sombra aqui no cantinho. Foi até muito. Vou colocar um pouquinho aqui também, ó. Vou limpando o pincel em volta do rosto, abaixo do cabelo. Agora eu peguei mais um pouquinho e eu vou colocar aqui, ó, no cantinho dos olhos, dos dois lados. Eu vou subir aqui rumo à sobrancelha, descendo rumo ao nariz. Aqui vai ficar mais escurinho, porque eu coloquei a tinta aqui. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Ficou um pouquinho menos e o risco tá aparecendo. Então, eu tenho que colocar a tinta bem em cima do risco. Vou descendo, circulando a área do nariz. Posso abrir um pouquinho dessa sombra aqui, ó, embaixo do olho. Do lado de cá também. Tô pegando muito pouquinho, então cada vez eu pego uma pinceladinha. Ó, embaixo do olho. Aqui você tem que deixar arredondado, porque aqui é a bochecha fica meio arredondada, né? Então, vamos deixar assim. Aqui também, ó, vou puxar um pouquinho embaixo do olho. Junto. Preservo essa área. Eu tô passando agora o meu pincel bem em cima daquela linha, porque eu não quero uma linha aqui muito acentuada, como se fosse com um pincel 0. Então, eu coloquei a tinta, agora dei uma limpadinha. Mais um pouquinho só de tinta. E eu vou colocar aqui, ó, embaixo. Você viu que a barba dele bem no meio do queixo aqui dá uma subidinha.
A gente põe um pouquinho de sombra aqui, isso vai dar volume. Assim, um pouquinho. Deixa eu ver. Agora, aqui, ó, em cima do olho, eu vou pôr um pouquinho de sombra também. Do lado de cá, a mesma coisa. Ele tá olhando meio de perfil, então esse olhinho aqui vai ficar um pouquinho menor do que esse, mas é tão pouca coisa que se o teu olho não ficar, não tem problema, pode ficar igual também. Ó, a gente quase fechou, né? Lavo meu pincel, eu vou trabalhar com um pouquinho do branco. Olha a pincelada, é quase nada. Se quiser, pode tirar o excesso no pratinho. Peguei muito, tirei o excesso. A bochecha, eu não vou deixar a bochecha dele vermelha, tá? É um homem, não vamos deixá-lo com blush. Agora, um pouquinho mais, e eu vou colocar aqui, entre as duas sobrancelhas. Deixar um pouquinho mais claro. Mais um pouquinho, um pontinho. E eu vou deixar aqui, ó, no nariz. Você viu que esse nariz é a coisa mais fácil. Aqui ficou mais escurinho, aqui clarinho e aqui clarinho. Agora, nós vamos fazer o olho. Pincel 0. E eu vou colocar do lado direito um triângulo. Repito a mesma coisa nesse. Lavo o pincel. Preencho com o marrom café o restante do olho, que não é uma bola. É um outro triângulo. Acho que não dá nem para perceber, mas tá ali. Agora eu vou usar o sépia, ainda com o pincel 0. O sépia, só de pontinha, eu vou fazer a linha embaixo do olho, dos dois, que fica na mesma direção e do mesmo tamanho. Agora eu vou fazer a linha de cima, que fica arcadinha. Agora, ainda tem um pouquinho de tinta, eu vou fazer uma linha entre o jatobá e o branco, com o sépia. E aqui, ó, logo em cima do olho, a gente já fez uma linha. Eu vou fazer uma segunda linha. Arcadinha também. Aqui a mesma coisa. Eu não comecei lá na ponta e terminei na outra ponta. Ele fica somente em cima do olho. Agora eu vou usar o amarelo pele e vou fazer uma linha em cima do olho, embaixo daquela linha, da segunda linha que a gente colocou. Imagine uma pálpebra, imagine uma sombra que você coloca em cima da pálpebra. Aqui vai ser uma luz. Com o sépia ainda, no cantinho do olho, eu vou colocar uma pintinha. Assim, ó, no cantinho do olho pra dentro. Pro lado do nariz, nos dois. Já vou pegar o sépia também e vou fazer aqui, ó, uma batidinha de pincel 0. E eu vou construir a sobrancelha dele. Vai seguindo a linha, dá uma engrossadinha. Mais fininho na ponta, daí vem mais grossinho. Começa sempre aqui, toda vez que você carregar o pincel de tinta, e vai levando e vai afinando, ó, mais grossinho,
mais fininho. Não é para ficar uma linha arcadinha, pode ficar meio crespinho. Até você conseguir a forma de uma sobrancelha. E agora o preto, para finalizar. É um ponto no meio daquela bolinha de jatobá, naquela bolinha não, né? É um triângulo que ficou ali de jatobá, na parte de cima. Ó, se você conseguir colocar um ponto de preto ali, vai ficar ótimo. Enfim, o olho dele vai ficar isso aqui, ó. Olha, vai ficar assim. Você passou a linha embaixo, você passou a linha em cima. Aí, esse daqui é o triângulo branco, esse é o triângulo jatobá. Aqui, ó, você vai pôr o ponto preto. Aí, você vai passar aquela linha em cima, que é isso aqui, com o sépia. Vai circular aqui tudo de sépia. E entre essas duas linhas, você passa uma linha de amarelo pele. Depois, você põe aquele pontinho mais escuro aqui no cantinho. Agora, nós vamos trabalhar a boca. Eu vou usar esse pincelzinho 2 de novo, um pouquinho do vermelho profundo e o marrom café. Você pode até pegar assim já, um pouquinho de cada um, coloca aqui, ó. Faz uma misturinha. A boca não é vermelha, mas também não é muito escura. Não pode ficar muito escura. Então, preenche. Agora, eu vou trabalhar com o sépia, pontinha de pincel. Tem uma linha no meio, você vai colocar essa linha com o sépia. Depois, você vai fazer um contorninho bem no meio embaixo. Você viu que a boca é assim meio angulosa. Então, uma linha no centro e uma linha embaixo. Eu não contornei inteiro. Agora, com o amarelo pele, você vai fazer um ponto de brilho no lábio de baixo. Pode ser um ponto na esquerda, um ponto na direita. Depois vai unindo com o pincel. Depois a mesma coisa na parte de cima. Só que aqui é tão pouquinho que vai caber só mesmo uma linhazinha. Não tem espaço para ficar esfumaçando. Agora, nós vamos fazer com o pincel 2 o pescoço, que tá aqui, ó, esse pedacinho. Vou colocar com o marrom café bem na linha, um pouquinho de cor, um pouquinho de sombra. Aqui, ó, embaixo da barba, que eu já vou colocar, tipo, em cima do risco e vou crescer um pouquinho pra cima do amarelo pele. Depois, só com um pouquinho de tinta, eu vou fazer aqui uma linha escura que vai mostrar a torção do pescoço. Saindo daqui, ó, desse encontro aqui da roupa, eu atravesso o pescoço, ó. Nem cheguei até embaixo. O cabelo e a barba a gente faz depois que fizer essa parte aqui da roupa. Agora, usando um pincelzinho número 4, eu vou preencher aqui, ó, a roupa dele. Ele tem tipo um vestido, depois esse aqui é um manto que tá enrolado. Eu vou preencher essa área aqui. Pronto, preenchidinho. Eu vou usar o marrom café para fazer um pouquinho de sombra. Vou colocar aqui um pouquinho. Vou aproveitar esse pouquinho que eu tenho aqui ainda e vou passar. Você tá vendo? Isso aqui é uma dobra. Então, eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui, ó, por trás. Dá uma esfumaçadinha aqui.
pegando muito pouca tinta. Se precisar, ainda tira no pratinho. Essa parte tá na frente daquela. Então, aqui a gente vai ter também um pouquinho de sombra. E aqui, outra vez, eu venho com a sombra por trás. Aqui, põe um pouquinho no cantinho e vou levando para os lados para ficar bem suave. E agora, aqui é onde tá franzindo. Então, eu vou passar um pouquinho do marrom café, puxando bem em cima do risco. Olha, coloquei a tinta em cima do risco. Não levei para cima, só até aqui. Eu passo o pincel, ó, passei, aqui tem uma linha. Eu passo o pincel sem tinta em cima dela. Ela vai crescer para os dois lados e vai ficar bem suave, não vai ficar um risco muito acentuado. Agora, com um pouquinho do branco, eu vou dar uma realçada aqui, ó, no meio. Não vou colocar aqui para não fazer uma linha. Vou deixar aqui mais clarinho, um pouquinho aqui. Dá pouca diferença, mas dá diferença, viu? E um pouquinho só aqui na dobrinha. O risco ficou aparecendo. Eu vou colocar a tinta um pouquinho mais para cima para cobrir o risco. Pronto, viu que ali já cobriu? Agora aqui. Aqui, aqui e aqui. Quando você estiver preenchendo, toma cuidado para passar a tinta em cima. Agora eu vou pegar o meu pincel zero, o amarelo ouro, vou carregar de tinta e vou passar aqui, ó, na borda. Uma pincelada e depois nessa outra parte aqui, ó. Não é um risquinho de zero, tá? Usei o zero só para fazer a linha bem certinha. E com o vermelho profundo, uma quantia minúscula. Vou dar uma pincelada, outra pincelada. Aqui, ó. Não precisa preencher inteiro. Saia das bordas e puxa teu pincel. E agora com o branco, onde eu não tinha o vermelho, eu vou passar um pouquinho do branco, ó. Vai dar um brilho e vai parecer dourado. Agora nós vamos fazer essa parte do manto. Eu vou, assim, vou começar com o marfim. Tá vendo esse risco? Eu vou fazer aqui, ó, uma pincelada de marfim, mais uma pincelada aqui onde tem esse outro risco. Me acompanhe. 3. 1, 2, 3. Imediatamente eu vou pegar o marrom café. Eu vou colocar aqui, ó, do lado, aqui no meio e aqui do lado. Agora, eu vou dar uma esfumaçada. Eu quero que aqui fique uma área de luz. Uma área um pouquinho mais clara. Agora, eu vou preencher o restante com o marrom café. Aqui é a crina do burrico. Você vai fazer assim, ó. Estou desatenta. Aqui não era para colocar tinta. É só na área do manto, gente. Aqui é a crina do bichinho. Bom, aqui você viu que eu dei uma pincelada grande. Tirei o excesso. Depois, aqui vai ser uma área de fundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de branco em cima,
Não vou passar nada aqui para tirar essa tinta. Bem de leve, sem esfregar, porque dei uma pincelada bem grande ali. Ó, depois, quando for fazer o fundo, eu passo tinta em cima aqui, vai cobrir sem problema. Tenho que prestar mais atenção no que eu tô fazendo. Então, vou chegando com o jatobá aqui, ó, bem na linha. Desse lado, a orelhinha dele é reta e desse lado é crespinho, ó, peludinho. Então, a gente deixa assim. Aqui é a orelha de novo e aqui é crina, esse pedacinho. Esse aqui é um pedaço do manto que tá por baixo, que tá dobrado. Essa parte aqui, ó, tá por cima. Então, eu vou pegar o sépia e vou dar uma escurecida aqui por baixo. Tô trabalhando com sépia em cima do jatobá. É uma segunda sombra. Não é para cobrir inteiro com o sépia. Mas a gente pode escurecer bem. Deixar aqui mais escurinho. E aqui mais escurinho. Pronto esse pedaço, nós vamos fazer o pedaço do lado de cá, que são as mesmas cores. Você viu que eu tenho aqui uma linha, também vou colocar uma pincelada de marfim, vou passar um pouquinho pro lado de cá, do cajado dele. Vou fazer uma outra manchinha aqui. Aqui, ó, eu tinha colocado aqui a linha, mas achei que fica melhor fazer o braço. Então, essa área aqui eu vou deixar toda escura. No teu risco vai certo, tá? No meu que tá erradinho. Então, esse daqui seria braço. E eu tenho esse pedaço aqui de manto. Aqui no cantinho tem um dedinho. Um dedão, na verdade. Venho trabalhando aqui com o marrom café. Aqui vai ficar uma mancha de luz. E agora eu venho com o sépia em seguida. Aqui fica bem escuro. Aqui eu tenho a corda que ele tá segurando e os dedinhos dele. Só aparecem 4 dedinhos aqui. Bem escuro aqui. Vou fazer umas manchas aqui de escuro. Esse daqui é o tecido, então a gente faz manchas para simular dobras. Essa borda aqui, eu vou colocar o amarelo ouro, esse pedacinho aqui. Vou colocar com esse mesmo pincel, porque é um pouco mais largo do que aquele de cima. Uma pontinha de vermelho profundo. E uma pontinha de branco. Assim, uma sujeirinha de branco. Esse pedaço aqui é da mesma cor do vestido. Então, a gente vai passar o marfim. Aqui a orelha. Aqui vai um pouquinho do jatobá, fazendo uma sombra. Vou puxar pro lado, assim. Aqui eu tenho uma faixa amarela. Que é dourado, né? Nós vamos fazer com o vermelho profundo também, um pouquinho do branco. Vou colocar aqui um pouquinho do jatobá bem... Jatobá não. Marrom café. Um pouquinho do marrom café aqui, ó, em cima do risco. E agora um pouquinho do vermelho, que eu vou pôr aqui.
E um pouquinho do branco só para dar uma iluminada. Vamos agora a parte de cima. Essa parte aqui tem uma porção de dobrinhas, tá vendo? Então, nós vamos trabalhar assim. Essa parte aqui é o lado direito desse manto, que tá bem escuro aqui embaixo. Aqui nós vamos fazer um tom médio. Então, eu vou pegar um pouquinho do marfim, começando por aqui. Eu vou começar com um pouquinho do marfim aqui. Vou descer com ele por aqui. Não precisa preencher toda a área. Depois, aqui, ó, vou colocar bem no centro. Sujei um pouquinho no amarelo. Amarelo ouro. Manchei. Agora, eu venho com marrom café, preenchendo os espaços. Aqui, essa faixa toda que vai ser em amarelo. Então, eu preservo. Passo o pincel aqui, ó, com marrom café bem no contorno. Dá uma alisada, mas não precisa alisar muito. Deixa manchinhas. Em seguida, eu já... Aqui, vou fazer uma curva. Já venho com um pouquinho do sépia. E eu vou escurecer aqui, nesse canto. Aqui, onde eu tenho essa dobra. Deixo assim, ó, meio arranhado. Não pode alisar muito, não deve alisar muito. Aqui, eu vou colocar um pouquinho do sépia na parte de trás. Aquela parte que a gente já pintou. E agora eu vou pôr um pouquinho do marfim nessa parte da frente. Que ele vai mostrar que tá por cima. Aí, deixa manchadinho assim. Agora, esta parte. Também vamos trabalhar com o marfim. Vou começar com o marfim. Aqui, ó, tá vendo? Bem pertinho desse risco, eu vou passar uma pincelada de marfim. Essa parte aqui vai ser a dourada. Aqui, na borda de fora, eu vou trabalhar com o marfim. Vou puxar um pouquinho pra dentro. A gente não vai perder os riscos. Porque o marfim, ele não cobre o risco. Você vai me dizer que é muito difícil, e eu vou te dizer que tudo é possível quando a gente treina e quando a gente tenta. Então, vai treinar o tecido do jeito que você fizer esse tecido aqui, eu te garanto que ele vai ficar parecendo um tecido. Essa é a graça da pintura. Agora, eu vou colocar o marrom café nos espaços que sobraram. E vou dar uma trabalhadinha com o pincel. Olha, eu vou colocando. Tô mais ou menos seguindo aquelas linhas que eu coloquei. Lembrando que isso aqui é para ficar bem mais escuro do que isso, tá? Então, aqui, você vai colocando a tinta, o jatobá, e vai sujando com o pincel de leve para cima do marfim. Olha só, ele não vai ficar marfim, marfim. Ele vai ficar sujinho. E mais escuro do que a roupa, do que o vestido. Olha, coloquei aqui preenchido. Aí, agora eu vou limpando pra fora. Vou passar uma linha aqui, beirando a parte que vai ser dourada. Meu pincel tá bem limpo. E agora, em seguida, eu já venho com o sépia. Aqui vai ficar bem escuro. O sépia, você tem que procurar manter em cima do jatobá. Aqui, ó, vai ficar bem escuro. Tem uma curva aqui.
Não preenchi inteiro, você viu que eu levei o pincel, levantei e dei uma limpada. Isso faz uma dobra. Vou pôr um pouquinho aqui. Dá um pouquinho de profundidade. Aqui, em cima dessa linha de jatobá. Vou lavar meu pincel, porque eu tenho um excesso de tinta aqui. E agora eu vou limpar, eu vou assentar essa tinta. Vou trabalhando com o pincel bem levezinho. Quero deixar um pouquinho mais escurinho aqui. Vou voltar com o marfim e com um pouquinho do amarelo ouro. Peguei os dois juntos no pincel e vou colocar nessa área de luz para cobrir o risco que novamente ficou aparecendo ali. Outro jeito de você cobrir esse risco é assim, ó, pega com pincel zero, coloca bem em cima, depois você vem com esse outro pincel e dá uma alisadinha. Um pouquinho aqui também. Mas depois aqui ainda tem o fundo. O fundo também ajuda a disfarçar essa linha do carbono. Agora eu vou colocar o amarelo ouro aqui e aqui. Olha o que que eu fiz, passei o amarelo. Agora eu vou trabalhar, eu vou colocar com pincel zero aqui, ó, uns detalhes com o vermelho. Aqui também. Um pouco aqui, um pouco aqui. Vou passar o outro pincel por cima, vou dar uma alisada. E agora eu vou colocar com o 2 mesmo, aquela pincelada de branco. Pode ir deixando assim, ó, meio arranhado. Não precisa ficar uma linha muito certinha. Aqui eu vou colocar com zero, porque tá bem, o meu que fechei muito com sépia, ficou estreitinho. Não esqueça dessa voltinha aqui. Bom, agora nós vamos para a cabeça dele outra vez. Eu vou preencher a barba e o cabelo dele inteirinho de sépia. Preenchidinho, eu vou pegar um pouquinho do marrom café. Você viu que aqui ele tem uma divisãozinha. Aí eu vou dar umas puxadinhas, fazendo uma manchinha. O cabelo dele tem ondinhas, né? Então, onde tiver ondinha, você pode fazer uma pinceladinha assim. Isso vai fazer o cabelo ficar meio crespo. Não deixa uma pincelada muito grande, mas pode deixar aparecendo assim a textura. Aqui, ó. Põe umas manchinhas. Depois você aperta o pincel em cima para aquela manchinha sumir um pouco. Aqui só um pouquinho. Depois, aqui, ó, na barba, podemos colocar um aqui no meio e um de cada lado. Faz sumir um pouquinho. E agora aqui embaixo, se você olhar no teu risco, tem um outro risco assim, que faz esse movimento aqui, ó. Você coloca e dá uma puxadinha assim para baixo, deixando ali aparecendo, onde tem o risco, aparecendo um pouquinho de excesso de tinta, que ele vai fazer uma torção na barba. Pego o pincel zero e o sépia, e agora eu vou puxar aqui uma costeleta na frente da orelha.
pode atravessar, pode chegar até embaixo. E aqui dentro da orelha eu vou fazer um risquinho e o outro risquinho. O que que eu fiz ali? Isso aqui, ó. Olha, a orelha tá assim. Você vai passar um risquinho assim, ó, por dentro e depois vai fazer outro assim. Agora nós vamos fazer a saia dele. Aqui nós temos toda essa área aqui, aqui e aqui um pedacinho. Eu vou preencher tudo com marfim, que é a cor desse vestido. Não sei se é assim mesmo que a gente chama essa roupa. É uma túnica. Pronto, preenchido. Eu vou usar o marrom café para fazer uma sombra. Vou começar aqui embaixo da cabeça do burro. Toda essa área onde tá encostada no elemento de cima. E eu já vou descendo, fazendo algumas linhas bem em cima daquele risco que eu deixei ali como uma espécie de guia para você fazer as dobras. Você viu que não tem muito segredo. Você vai passando o pincel em cima e em seguida você dá uma espalhadinha naquela tinta. O que você não pode é passar muita tinta, porque se colocar muito, você não vai ter espaço suficiente para levar e terminar com essa tinta que você colocou. Você vai preencher totalmente o marfim, e não é isso que a gente quer. Aqui ficou muito mais forte do que esse lado, então eu vou acrescentar. Um pouquinho mais aqui também. Eu vou trocar de pincel. Eu tava com o pincel número 6 ali. Agora eu vou usar o pincel número 2 para fazer um pouquinho de sombra de sépia exatamente no centro daquelas manchas, daquelas linhas que a gente fez com o marrom café. É muito pouca tinta, sempre. E nem precisa ser uma linha contínua. Vou deixar aqui em cima um pouquinho mais escuro também. Agora eu vou usar um pouquinho do branco aqui, ó, no centro dessa mancha maior. Vou usar um pouquinho aqui, ó, na linha na borda. Pode até ser com marfim mesmo, ó. Marfim acho que vai dar quase que o mesmo resultado. A ideia é clarear um pouquinho aqui. Na beiradinha, eu vou colocar um pouquinho do amarelo. É, só até aqui, ó, tem que sumir por aqui. Fazer aquele detalhe com o vermelho profundo. Esse detalhe você pode fazer também com o caramelo, que vai dar o mesmo resultado. Ele vai parecer dourado, vai parecer brilho. Você viu que aqui eu não coloquei uma linha tão larga, deixei um pouquinho mais fino e um pouquinho mais borradinho, porque é uma linha que é a barra do vestido. E assim nós concluímos a roupa do José. Agora nós vamos fazer o cajado, que eu vou preencher com o pincel número 6 com a cor sépia. Preenchi todo o cajado. Agora eu vou usar um pouquinho do preto. Eu vou colocar esse preto do lado esquerdo. Assim, ó, umas pinceladas. Isso vai dar um diferencial na cor aqui. Lavo o pincel e vou pegar um pouquinho do pele e vou colocar aqui, ó, manchando em cima do sépia do lado direito.
Eu não vou misturar, eu só vou deixar assim, essa linha de luz. Pronto, cheguei até embaixo sem, aqui ó, limpando o pincel. Mas aqui e aqui deixei assim bem acentuado, tá vendo? E agora, eu vou preencher com o amarelo pele. Aqui, ó, essa mão, ali tem um dedinho, essa mão, aqui é uma corda, tá? Mão e o pé. Eu vou usar para isso um pincelzinho, meu pincelzinho número 2, que tá bem gastinho. Com um pouquinho do jatobá, eu vou fazer aqui, ó, uma sombra. E agora, com o jatobá ainda, eu vou fazer o contorno com o pincel 0. O risco tá aparecendo, então ninguém vai ter problemas. Caso, na hora de preencher, você tenha passado um pouquinho para fora, então, aqui dentro foi o sépia. Então, você pode vir com o sépia e fazer bem bonitinho ali, ó, um contorno. Aqui embaixo, o meu ficou um pouquinho mais gordo, então, eu vou afinar o dedinho. Olha, a gente, aqui, ó, já vou colocar a linha, um pouquinho mais grosso ali. E aqui no pé, com o sépia, eu vou fazer uma linha contornando aqui esses dedinhos. E que é a sandália dele, um pedacinho da sandália que tá aparecendo. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 dedos. Só que aqui os últimos ficam bem menores. Agora que eu te mostrei esses detalhes, eu vou fazer as linhas com o jatobá. Se quiser, pode até colocar uma unha aqui nesse dedo do pé, fazendo simplesmente assim, ó, uma mancha. Mas não pode deixar uma mancha muito desenhadinha, não, porque esse pé, ele tá cheio de poeira, não tá com a unha feita. Então, é uma mancha meio sujinha, assim, ó. Aqui na mãozinha, eu passei os risquinhos e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 manchinhas. Isso simula as dobrinhas, essas dobrinhas que a gente tem. Depois que eu passei o pincel 0, eu venho com o pincelzinho 2, assim, ó, de ladinho, não assim, assim. Colocando em cima da linha para não ficar aquele desenho muito nítido. Você dá uma desmanchadinha. Assim ele vai ficar um pouquinho mais natural. Aqui também. Essa mão aqui acho que tá muito grande, vou dobrar um pouquinho aqui. Vou tirar um pouquinho aqui. Você viu que a gente tem vários recursos. E aqui é a cordinha. O José e o seu cajado estão prontos. Agora nós vamos fazer as pedras. Aqui eu coloquei 3 pedras. Eu vou começar com o sépia, pincel número 4. Sépia na pedrinha que tá por trás. E na base, são manchas. Marrom café, você viu que eu tô usando marrom café em tudo, né? Escolhi marrom café para essa composição. Aí aqui em cima, tô terminando de preencher, tô completando a pedra com o marrom café. Aí dou uma... Aqui, acho que eu coloquei sépia, marrom café demais e me empolguei. E o sépia sumiu. Então, eu volto com um pouquinho do sépia. O sépia é a sombra, o que vai aparecer, o que vai dar base. Eu vou colocar agora o amarelo pele, só para dar uma iluminada. Carreguei mesmo o pincel de tinta.
Aí eu passo uma pincelada e deixo assim. Eu não fico alisando e ajeitando. Você não pode alisar. Agora eu vou fazer as outras duas pedras daqui do mesmo jeito. Mas como você viu, é a base da mancha. Então sempre vai ficar diferente uma da outra. O que você tem aqui no risco é apenas um esboço. Quem vai construir a pedra é você com suas pinceladas. Mais uma pedrinha aqui no canto e pronto. Aqui, com o José e as pedras finalizadas, nós vamos parar a aula de hoje. Continuamos na próxima aula a parte 2 desse trabalho, a fuga para o Egito. Para vocês que me apoiam, muito obrigado e até a próxima aula.